Questão 24, também é uma questão bonita. É a questão de termodinâmica. Para se descobrir a identidade de uma amostra metálica, foi realizado o seguinte experimento. Suponha que 30 gramas de um metal desconhecido foi aquecido em água fervente a 98,1 graus Celsius, então atingimos o equilíbrio térmico, e em seguida adicionado um becker contendo 225 gramas de água fria a 21 graus Celsius, conforme a ilustração. Então peguei o bloco, aqueci e coloquei numa água mais fria. Após um determinado tempo, a temperatura final do metal e da água é de 23,1 graus Celsius, porque atingiu o equilíbrio térmico. Né? O metal estava muito mais quente, a água mais fria, então parte desse calor fluiu do metal para a água e atingiu o equilíbrio térmico em 23,1. A tabela mostra a capacidade calorífica específica, ou calor específico, se preferirem, de algumas substâncias à pressão constante. Qual é a natureza do metal? Ou seja, qual é o metal? Bom, de cara a gente pode eliminar aqui o gelo, né? Porque o gelo não é um metal. Então, beleza. Mas também não tem opção de gelo aqui. A outra coisa é que ele pega uma substância sólida, né? Um bloco de metal. Então não pode ser o mercúrio, tá? Se tivesse o galho também não valeria, porque essa temperatura o galho também iria fundir. Mas fica entre alumínio, chumbo, ferro e prata. Como que a gente faz isso? Vamos aplicar aqui o princípio zero da termodinâmica. O corpo vai fluir de um corpo para o outro corpo. Ou seja, o calor que o metal liberou é igual ao calor recebido pela água, ou, se preferirem, o somatório do calor é igual a zero. Bom, nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma expressão da termodinâmica que talvez alguns candidatos, alguns concorrentes não tinham em mente, né? Nem sempre a gente tem essa equação na manga. Se você fez a prova, conseguiu resolver essa questão, conseguiu sacar essa equação, a quantidade de calor é igual ao produto da massa vezes a capacidade calorífica vezes a variação de temperatura, que é igual a mc delta T. E aí nós vamos colocar, substituir, né, o calor associado ao metal como sendo mc delta T e na água também, que é igual a mc delta T. Então coloquei aqui, já abri o delta T, né, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. E agora a gente substitui os valores. Vamos lá. Quer dizer, aqui eu isolei, né, porque eu tenho a massa do metal, tenho a massa de água, tenho o calor específico da água. Tem uma variação de temperatura, né? A temperatura final é o 23,1. Aqui também é igual nos dois casos, 23,1. No caso inicial do metal é o 98,1. No caso inicial da água era 21 graus Celsius. Não precisa passar para Kelvin, tá? Porque como a diferença pode ser em Celsius. E aí eu vou determinar como incógnita a capacidade calorífica do metal. Descobrindo a capacidade calorífica do metal, eu tenho que a tabela, eu sei a identidade do metal. Então, substituindo aqui os valores, de novo, fazendo essa conta, nós chegamos no número, e esse número é 0,88. E quando nós olhamos aqui para a tabela, encontramos 0,88 para o alumínio. Portanto, o bloco de metal adicionado é o alumínio. Questão difícil? Não. É chata por conta do cálculo a ser feito. Mas tinha que se lembrar dessa expressão, dessa condição e dessa expressão.